5 milhões de brasileiros consomem drogas pelo menos uma vez por semana. O dado é do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas, que pesquisou e chegou a um número que não pode ser desprezado. 1 em cada 4 alunos da rede pública já experimentou drogas. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde dos viciados, sobre a prevenção e o combate ao tráfico. Nossos convidados são o especialista em farmacologia, professor Jamil Issi. Boa tarde, professor. Boa tarde. O Marco Antônio Leite, o professor Marco Antônio Leite, do Centro de Toxicomanias e Marginalidade da UFG, que ainda não chegou aos nossos estúdios, e a especialista em comportamento juvenil, Virgínia Suassuna. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde. As drogas podem reduzir em 20% o tempo de vida do usuário. Elas mexem com toda a química do corpo e matam células importantes do sistema nervoso. São várias as drogas consumidas atualmente. O ópio, a heroína, a maconha, merla, crack e LSD. O ópio é extraído da papoula, uma planta comum no Oriente, e de onde se retira também mais de 20 alcaloides diferentes, entre eles a heroína. A heroína é preparada em laboratório e é consumida quase sempre em injeções, provocando vício num prazo muito curto. Já a maconha, uma planta muito comum no nordeste do país, é bastante consumida em cigarros e gera efeito despersonalizante, levando o indivíduo a perder a noção do tempo e do espaço, diminuindo a fertilidade e tirando a motivação pela vida. A cocaína é uma droga retirada da folha da coca, uma planta encontrada em países da América do Sul. Refinada em laboratório, ela pode ser consumida de várias formas, provocando uma dependência rápida e vários efeitos nocivos à saúde, como excitação do sistema nervoso, contrição dos vasos sanguíneos e depressão. A merla também é um derivado da coca. É uma forma de pasta e dá os mesmos efeitos da cocaína no corpo humano. O crack é obtido com a mistura da merla e bicarbonato de sódio, assado no forno. Por ser derivado da coca, provoca os mesmos efeitos da cocaína. Já o LSD, ou ácido lisérgico, é uma das drogas mais poderosas, pois gera alucinações que podem durar até 16 horas. Além de todas essas drogas que são proibidas por lei, mas que são consumidas clandestinamente, existem outras disponíveis no mercado, nas farmácias, drogarias, supermercados e em outros ramos do comércio. Um exemplo, os esmaltes e a acetona. Mas a lista das drogas vendidas livremente no comércio aumenta se considerarmos também o uso frequente, principalmente por menores de rua, das colas de sapateiro, da benzina, solventes e thinner. Essas drogas contêm uma grande quantidade de ácidos que provocam vários efeitos, como dificuldade respiratória, taquicardia, distúrbios neurológicos e até parada respiratória. Mas as drogas também vêm em formas de remédios, e são muitos, principalmente os diazepínicos ou calmantes. Esses são consumidos com bebidas alcoólicas, o que aumenta o seu poder de destruição. Outro remédio é a pílula do amor, que na verdade não passa de uma mistura de cocaína e heroína para estimular o apetite sexual, mas que na verdade pode levar a uma parada respiratória. A gente pode ver que o número de drogas é muito grande. E o telespectador que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta com relação à questão de drogas para os nossos entrevistados, é só ligar para o 255-8282 e fazer a pergunta que nós vamos aqui conversar com os entrevistados para responder. Primeiro, professor Jamil. Professor, a gente pode ver aí que existe uma infinidade de drogas. A gente pode dizer que existe uma pior que a outra, uma que causa mais problema do que a outra, ou todas elas são muito prejudiciais? Não, na verdade, nós não costumamos fazer uma diferenciação e aquela conversa de droga leve, droga pesada, entre nós isso não existe muito. Todas as drogas podem ser leves ou pesadas de acordo com uma série de circunstâncias. Então, o que nós temos, e foi muito bem informado aí no princípio, de que essas drogas todas diminuem o tempo de vida em que uma pessoa deveria viver em pelo menos 20% daquele período. Doutora Virgínia, por que as drogas atraem tanto as pessoas? É tão interessante, Ruth, porque na realidade as pessoas não estão tendo muito prazer na vida, né? Então parece que principalmente o jovem, né, que não está tendo objetivos assim concretos com os quais eles realmente podem se comprometer, eles têm buscado emoções mais fortes, né? E aí, infelizmente, eu tenho que novamente buscar a família para colocar um pouquinho em vocês a responsabilidade
né, desse fato que realmente tem nos chamado muita atenção. E aqui vem uma pergunta aqui, professor, o pessoal está muito curioso. A Isabel Cristiano, da Nova Suíça, ela quer saber de que maneira a maconha atinge o cérebro. Como é que se dá esse efeito, professor? Olha, a maconha é uma droga, antes de tudo, despersonalizante e amotivacional. Vamos explicar um pouquinho isso, professor. Ela tira a personalidade da pessoa, ele deixa de agir por seu livre-arbítrio, ele deixa de ser uma pessoa consciente daquilo que está fazendo, passa a fazer o que as outras pessoas determinam que ele faça. E mais, todos nós temos as nossas motivações na vida. Todos nós temos alguma coisa pela qual nós lutamos, que nós sonhamos, etc. O usuário de maconha, de um modo geral, ele perde completamente essa motivação. Então, o princípio ativo da maconha, que é aquilo que nós chamamos na intimidade de THC, é o tetrahidrocannabinol, é uma substância que atua no cérebro sob várias formas, inclusive atuando numa determinada zona do cérebro, aumentando a vontade de comer, mesmo que a pessoa esteja de estômago cheio. A vontade de comer é de tal ordem que, quando o estômago não suporta mais comida, ele empurra com o dedo pela boca, com o dedo pela goela abaixo. E mais, o que é muito grave, principalmente hoje que se fala em discriminação da maconha, ela tira no indivíduo aquela noção de tempo e de espaço. Um minuto pode parecer horas ou vice-versa. Alguma coisa que está perto pode parecer longe ou vice-versa. Isso é uma atuação, evidentemente, no cérebro da pessoa. Então, o que acontece? Acontece que se uma pessoa sai por aí fumando maconha e dirigindo um veículo, ele passa a ter naquele veículo uma arma muito perigosa contra si mesmo e contra outras pessoas. Na resposta anterior, a senhora tinha responsabilizado a família pelo usuário de droga. A senhora acredita que realmente a família é esse único responsável, já que às vezes numa mesma família existe uma pessoa que é usuária e os outros todos os filhos são absolutamente não usuários de drogas? Como é que se explica só isso? A família, né, Ruth? Eu acho que esses fatores sociais, esses fatores econômicos, até o capitalismo, né, que estimula o consumismo. É a pergunta do Cleber né? dos Santos, ele quer saber quais os fatores que levam a isso. Exatamente, os fatores sociais também, o próprio capitalismo, como eu estava colocando, que estimula o consumismo, a busca do prazer, a busca do novo, é claro que de alguma maneira estão aí interferindo e causando também o consumo de drogas. Mas quando eu me referi mais particularmente à família, porque eu fico preocupada assim, sabe? A droga, ela entra no espaço que está aberto e vazio. Aberto porque às vezes os próprios pais, a própria mãe gestante, né? O bebê começa a ficar viciado, gente, na própria barriga da mãe, que inadvertidamente, muitas vezes, começa a consumir. A mamadeira, ela tem roubado espaço, ela tem competido espaço com as latinhas de cerveja, né, na geladeira. Então, eu fico um pouco preocupada, assim, no sentido de estar conscientizando você, que muitas vezes até estimula e exemplifica e acha um barato o teu filho numa festinha, tá experimentando a droga. Então, nesse sentido, eu vejo, sim, a família como responsável e, além de abrir o espaço, né, ela deixa o espaço aberto no sentido, assim, de estar evitando o diálogo, a presença, onde a presença da família, a ausência de droga, com certeza. Goiás é considerado uma das rotas mais importantes do tráfico de drogas no Brasil. O estado faz parte também da rota internacional no comércio de tóxicos e entorpecentes. A cocaína chega a Goiás por rotas aéreas e terrestres. A mais usada pelos aviões sai da Bolívia, passa por Rondônia e chega a Goiás. Por terra, os traficantes cruzam o Mato Grosso antes de entrar em território goiano. A maconha vem do Paraguai, do Mato Grosso, da Bahia e de Pernambuco. A área de inteligência da polícia é que identifica as rotas que operam no estado. De acordo com ela, as principais portas de entrada das drogas em Goiás são o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, e as cidades do sudoeste goiano, Jataí, Rio Verde e Santa Helena. Para a Polícia Federal já está claro, Goiás é um dos estados preferidos pelos traficantes por causa da localização central,
da grande quantidade de pistas de pouso sem registro e do eixo rodoviário. O superintendente da Polícia Federal admite que o tráfico tem aumentado em Goiás, que os traficantes estão bem equipados e espera ter mais dinheiro para fazer o combate. A Polícia Federal tem hoje convênios com vários organismos internacionais, com a ONU, o DEA americano, e a expectativa que nós temos, inclusive por negociações da Direção-Geral do DPF, é que haja um aumento no orçamento da Polícia Federal para o ano 97, para que a gente possa intensificar esse combate aqui no estado. A Polícia Civil de Goiás tem uma delegacia especializada no combate a tóxicos e entorpecentes. Só neste ano, ela apreendeu mais de 300 quilos de cocaína e maconha no estado. 285 pessoas foram presas por tráfico e uso de drogas. Boa parte das prisões aconteceu a partir de denúncias que chegaram à delegacia através do Disque Drogas. Através do telefone 147, que é um telefone que pode ser usado por qualquer um, sem o uso de cartão ou ficha telefônica, para denunciar a presença, a existência de algum traficante. Então, através desses telefonemas, nós temos conseguido tirar de circulação um bom número de traficantes. O plano de combate às drogas do governo de Goiás inclui a repressão. Nós vamos agora à Secretaria de Segurança Pública conversar com o secretário Joneval de Carvalho sobre este assunto. Secretário, o que o governo pretende efetivamente fazer para combater o tráfico de drogas? Nosso trabalho, o trabalho do governo de Goiás, através da Secretaria de Segurança Pública, vai objetivar 3 aspectos principais: o educativo, preventivo e repressivo. No campo educativo, nós vamos buscar reduzir o tanto quanto possível novos usuários de drogas, através de palestras em escolas, clubes de serviço e a pais e filhos, diríamos assim. No trabalho preventivo, nós vamos buscar fechar as portas de Goiás, também o tanto quanto possível, à entrada de drogas em nosso estado, visando abastecer o mercado. No campo repressivo, nós vamos buscar, como estamos fazendo, desarticular as quadrilhas existentes em Goiás que trabalham no campo da distribuição e tráfico de drogas em Goiás, ou para o Brasil, ou até mesmo para a exportação. Secretário, a gente sabe que não só o governo de Goiás, mas a Polícia Federal, inclusive no mundo inteiro, a maior briga são com os traficantes. E eles têm recursos muito maiores, recursos financeiros, de armas, de equipamentos maiores do que a polícia. Como é que a polícia goiana vai conseguir colocar na prática tudo isso que o senhor falou agora? Nós vamos buscar, Anderson, uma parceria com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, um trabalho conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil, logicamente redobrando a nossa força e a nossa capacidade de reação ante a essas quadrilhas que realmente, como você mesmo disse, estão realmente bem equipadas, bem preparadas, porque, caso contrário, não conseguiriam sucesso nesse empreendimento. Sabemos perfeitamente também, Anderson, que essas quadrilhas buscam de forma tortuosa adquirir veículos, carro, aviões para o transporte de seu produto. É preciso um trabalho muito inteligente, um trabalho realmente perspicaz, envolvendo informações e a própria colaboração da sociedade, do povo, que sem dúvida alguma, através de denúncias, poderão nos ajudar nesse caminho. Secretário, o professor Jamil, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Ele trabalha há muitos anos já nesse assunto e tem uma vasta experiência nessa área e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Secretário, nós sabemos perfeitamente que o melhor trabalho a ser feito ainda continua sendo a prevenção, isto é, a prevenção primária. Perfeitamente. E nós temos, parece ser meta do governo e, consequentemente, meta da sua secretaria, já que o senhor é o presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, de se fazer esse trabalho preventivo. O que é que o senhor acha de que isso, desse trabalho, começar a ser feito já imediatamente nas escolas, concurso para os nossos professores, treinando-os para que eles também trabalhem? É claro que nós sabemos que existe esse programa Escola Sem Drogas, do qual eu participo também, mas o treinamento de professores, o senhor não acha que ser
excepcional se nós fizermos um contato e um convênio com a Secretaria de Educação? Sem dúvida alguma, professor Jamil, o senhor que está conosco através do Conselho Estadual de Entorpecente tem muita experiência nesse campo e pode ser um multiplicador desse trabalho que a polícia precisa fazer em parceria com a sociedade e em parceria com os organismos e os segmentos organizados da sociedade. Perfeitamente. Nós sabemos que só um trabalho conjunto da polícia com esses segmentos é que nós vamos reduzir cada dia mais o acesso do jovem e daqueles que ainda não estão nesse ramo possam ingressar nele e aumentando o número de usuários cada vez maior na nossa sociedade. Okay, nós vamos buscar realmente efetivar isso aí. Ok, secretário, obrigado. A gente agradece a participação do senhor e torce para que realmente as ideias colocadas aqui, que todo esse trabalho seja efetivado. Obrigado e bom trabalho para a polícia nesse combate. Muito obrigado. E a gente já volta aqui nos estúdios. Agora temos a participação do professor Marco Antônio Leite, também que faz parte do núcleo da UFG, que chegou aqui com a gente para conversar agora. Eu já chego perguntando para o senhor, já que o senhor acabou de chegar, professor, esse trabalho de repressão que o professor Jamil colocou, esse trabalho em relação à polícia militar e todo esse trabalho, o senhor acha que ele pode surtir o efeito? Ele é a única forma realmente de se evitar todos esses prejuízos causados pela droga? Olha bem, tem uma contradição interna aí essencial. Ao mesmo tempo que se fala na repressão dessas drogas, a droga mais usada no Brasil e no mundo é o álcool. E a propaganda da cerveja, a Olimpíada passada parece que quem não tomava cerveja não podia participar da Olimpíada. Nesse sentido, tem uma contradição interna da próprio processo educativo. Ou a gente admite a primeira droga mais usada é o álcool e vai trabalhar em cima dela. A segunda droga mais usada são medicamentos. E depois que começa a entrar isso que a gente chama de drogas, normalmente, que essas outras aí de cocaína, maconha, etc., ou a gente admite que a coisa é mais complexa e exige estudos, ou nós vamos ficar sempre no paliativo, quer dizer, é um caso de polícia, a gente vai ficar correndo atrás do prejuízo, a droga dá prazer, aumenta os jovens que vão usar droga, e assim por diante, que nós temos um estímulo dela, na verdade. O senhor acha que é por isso que as campanhas de combate à droga têm dado tão pouco resultado? Eu não tenho a menor dúvida do que está sendo dito. Obviamente, eu não sou um especialista na área, mas nós estamos criando, dentro da Universidade Federal de Goiás, com apoio da reitoria, professor Ari, que está voltando agora de novo, nós estamos criando um núcleo de estudos na questão de toxicomanias e marginalidades. Esse núcleo é agora uma tentativa de fazer algo inter e multidisciplinar. Ideias antigas do professor Jamil, que está aí, agora estão vindo à tona, depois de 20 anos de trabalho dele nessa área, exatamente para mostrar que o problema é mais complexo. Não é só um problema de polícia, é um problema também de polícia em uma áreazinha específica, mas é um problema da sociedade. Virgínia, por exemplo, você completava Eu até gostaria de complementar, porque eu fico pensando assim, treinar os professores, né? Eu acho uma ideia fantástica. Só que, sem dúvida nenhuma, nós pais, até porque de repente sou psicóloga e psicoterapeuta, né? Fico pegando no pé aí de vocês da família. Eu acho que os primeiros professores dos nossos filhos, sem dúvida nenhuma, somos nós. Então, eu acho que nós teríamos que estar criando escola de pais, né? E, de alguma maneira, estar investindo não só a nível da informação, mas no sentido deles se autodisciplinarem também, porque são eles que viciam os filhos, né? Eu estava dizendo há pouco, até o bebê na barriga da mãe, ele já começa a se viciar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, os antigos já diziam que o mal se corta pela raiz, e a raiz somos nós, a família. A gente lembra que você pode participar aqui da nossa conversa pelo telefone 255-8282. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e a seguir nós vamos falar sobre o trabalho de prevenção das drogas realizado pela Universidade Federal de Goiás. Aguarde um minuto só. A receita é antiga, mas ainda não foi superada. Especialistas de todo o mundo afirmam que o melhor remédio contra as drogas é a prevenção. Os efeitos das drogas são devastadores, tanto no organismo quanto no comportamento do usuário. O tratamento é complicado e a cura quase sempre difícil, já que o ex-viciado está sujeito às recaídas. Segundo a ONU, os países devem concentrar os investimentos na prevenção e na educação dos jovens e preparo dos adultos. E para desenvolver projetos com essa finalidade, a Universidade Federal de Goiás criou um núcleo de toxicomania e marginalidades. O núcleo reúne profissionais de várias áreas, como medicina, educação e psicologia. Durante 6 meses, os profissionais
recebem aulas teóricas de introdução aos problemas das drogas. Nos cursos, são abordados temas como os efeitos das drogas, a delinquência juvenil e as políticas públicas. Depois dessa formação, eles se dedicam à preparação de professores, líderes de classe e até mesmo dos pais. Prevenção se faz no dia a dia. Não adianta dar uma palestra por ano numa escola, porque isso não vai surtir grandes efeitos. O importante é que no dia a dia o professor tenha tranquilidade, tenha algum conhecimento para estar respondendo e estar observando os problemas que possam surgir na sua sala de aula. Professor Marco Antônio disse aqui no intervalo que todo esse pessoal aí que é querido do professor Jamil, né? Esse trabalho, você tem 20 anos que esse trabalho está sendo desenvolvido, demora a vir à tona. O que está acontecendo? Não são 20, são um pouco mais de 30 anos que eu venho trabalhando com isso. Na verdade, esse é um problema que não se faz a curto prazo realmente. É alguma coisa que tem que ser feito e, olha, a gente tem batido muito com isso. Eu tenho rodado o Brasil inteiro, tenho sido convidado para dar cursos em vários locais do Brasil e até fora do Brasil. E é um problema realmente muito sério, porque nós temos pregado muito que a prevenção continua sendo, como você disse agora, continua sendo o melhor caminho para se fazer esse tipo de trabalho. Eu aproveito e emendo uma pergunta aqui de um telespectador, o delegado Marcos Abrão. Ele pergunta para o senhor: o senhor acha que inserir nas escolas matéria obrigatória sobre as drogas seria uma boa prevenção? Olha, não nas escolas como matéria obrigatória. Eu tenho pregado uma coisa um pouco diferente. Eu acho que todos os professores das escolas devem estar preparados para falar sobre drogas, mas não como uma disciplina distinta colocada na grade curricular, porque a grade curricular das escolas já está muito grande. Por falar em escola, o senhor acha que a escola é realmente a porta de entrada da droga? Muitos pais têm essa neura, essa preocupação do traficante na porta da escola. Isso existe realmente? Na porta da escola, não. Eu acho que isso agora já é folclore. Aquela coisa de medo do de balinha, de chiclete, do baleiro, do pipoqueiro, do pipoqueiro, etc., do pit dog, isso já é conversa fiada, isso é folclore. O que, na verdade, está acontecendo, e este é um fato insofismável, as primeiras doses de drogas estão sendo oferecidas aos nossos jovens pelo seu melhor amigo, pelo seu colega de carteira, pelo vizinho de carteira, pelo namorado ou pela namorada, e muito pior, aquilo que o professor Marco Antônio e que a doutora Virgínia disseram aqui agora mesmo, o problema dos pais que estão se acostumando a dar bebida alcoólica para crianças desde pequeno. Quantas vezes nós vemos pais molharem o bico da criança numa festa, numa bebida alcoólica, na cerveja, para que a criança tome. Vejam que esse é um risco realmente. E uma criança que toma álcool quando pequena, ela está mais suscetível a ser uma viciada em drogas mais tarde? Inclusive no próprio álcool? De repente ela está mais vulnerável, né? E o que é pior, ela não vê, né, na droga uma repressão por parte da família. Então, a mãe, na medida em que está oferecendo essa bebida para a criança, está liberando a criança para o acesso às drogas. Então, nesse sentido, sim. Gente, nós temos dezenas de perguntas aqui, vamos tentar ser um pouco mais rápido. O senhor falou sobre a bebida, sobre o álcool, e o João Celso, do Conjunto Tatiaia, pergunta o que fazer para conter a venda de remédios proibidos que também causam dependência e, na verdade, são drogas. Realmente é um negócio muito complicado, João César, até porque dá muito dinheiro isso aí. Você hoje está sendo lançado nos Estados Unidos, por exemplo, um remédio para emagrecer, que tem uma cocaínazinha, entre aspas, dentro, dá um estímulo, o cara come menos e emagrece. Você tem um Prozac hoje, cujo mercado norte-americano é da ordem de 5 bilhões de dólares. Não é fácil você lutar contra isso, não. É um problema de um sistema. Por isso que a coisa é mais complexa. Há um incentivo, inclusive, dos laboratórios de vender esse remédio. Professor, eu duas perguntas para o senhor. O Milton Machado, do setor sudoeste, quer saber atualmente qual é a droga mais consumida. E a Carla Beles, do Parque das Laranjeiras, pergunta a opinião do senhor sobre a legalização do uso da maconha. E essa pergunta aqui já emendo para o senhor também, que é da Elisângela de Jesus, da Vila Adélia, que ela quer saber quais os riscos que a sociedade corre se a maconha for legalizada. Bom, vamos começar pela maconha. O que ocorre é o seguinte: como eu disse, a maconha é uma droga despersonalizante, amotivacional e que produz a falsa noção de tempo e de espaço. Ela é a mais consumida? Não é, é uma das mais consumidas. Porque de acordo com a faixa etária, e aí nós temos que ver, inclusive, o poder aquisitivo das pessoas.
O menino de rua hoje usa o solvente, como usa também a maconha. Então, a maconha é uma das drogas mais antigas do conhecimento humano. Ela só não é mais antiga do que o álcool. Mas as primeiras referências bibliográficas que temos delas datam do século VIII a.C. Então, essa falsa noção de tempo e de espaço, a partir do momento em que a droga for liberada ou discriminada, como eles querem fazer, como estão colocando agora, vai fazer com que as pessoas dirijam veículos da mesma forma que dirigem hoje fumando um cigarro comum. Professor, nosso tempo está esgotado, infelizmente o tempo esgotado, o assunto é vasto, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês e aquela consideração final bem rapidinho. Professor Marco Antônio. A Universidade Federal de Goiás está formando um núcleo de estudos de toxicomanias e marginalidades. O Dr. Rondon, que apareceu inclusive no vídeo aí, é o coordenador desse núcleo, está reunido profissionais de várias áreas da universidade ou não. Aliás, o núcleo está na universidade, não é da universidade. Quiser, só procurar a universidade. Procurar profissionais que trabalham com isso, têm dificuldades em alcoolismo na empresa, etc. Está aberto para isso aí. É lá no Centro de Estudos Regionais. Ok, obrigado, Virgínia. Pais, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a culpa paralisa você. Eu só quis mostrar e tentar resgatar a sua importância na educação. Vamos colocar mais limites. Limites também é uma forma de amor. Ok, obrigado. O professor Jamilson falou por último, que eu agradeço muito a participação do senhor. Infelizmente, nosso tempo está estourado. A gente volta para a discussão futuramente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.